quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podem se assentar. Eu quero aqui externar a minha alegria e gratidão a Deus pelo privilégio de retornar a esta casa mais uma vez para juntos meditarmos a palavra de Deus, agradecendo ao pastor João Dantas pelo convite global, também presbítero e superintendente da nossa EBD local. Depois de alguns anos, eu passei na direção dessa regional de 2006 a 2009, no Parque Jandai, e tivemos a oportunidade de muitas vezes transferir algumas festividades para cá, já que o Jandaia não oferecia espaço, muitas vezes, de estacionamento, é complicado, Então, algumas festividades nós transferimos para cá, no Bela Vista. Sempre essa igreja foi muito acolhedora e é um grande privilégio estar com vocês aqui nesta manhã para nós meditarmos na palavra de Deus nesse tema da escola bíblica dominical. Como se trata de um encerramento, eu vou fazer uso do texto todo e eu vou ler junto com vocês, abrindo as nossas Bíblias e mantendo-as abertas, lá na terceira epístola de João, Terceira epístola de João, e nós vamos discorrer dentro do texto alguns comentários, exatamente para a gente fazer uma corrida em tudo aquilo que os irmãos já estudaram, até aqui, e ainda a partir de hoje ainda teria mais 2 lições pela frente, Então nós vamos aproveitar o texto bíblico e a gente vai discorrer sobre ele, o comentário, para a gente ter uma melhor compreensão do que o texto nos traz através do comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, com quem a gente tem um vínculo de amizade, quando eu passei um período no Rio de Janeiro e ali dirigindo congregações do campo da nossa igreja mãe, Madureira, e ele dirigia um campo, então a gente se encontrava nas reuniões gerais do Madureira, lá no Rio de Janeiro. E agora ele já está há uns bons anos aqui em São Paulo, e é sempre um privilégio ouvi-lo, que é um grande mestre, Um grande mestre. Inclusive, ele já escreveu aí para mais de 2 dezenas de livros, porque ele tem uma graça de escrever, é um jornalista, é membro, da Associação de Jornalistas, tanto no Rio como aqui em São Paulo. Então, é um mestre, não é um professor, é um mestre na palavra. E a gente vai aprendendo as coisas com essas pessoas, que, a bem da verdade, o que nós vamos ver hoje é justamente aquilo que a lição direcionou, que é o discipulado sempre. O pastor discipula obreiros, discipula a igreja, obreiros discipula outros obreiros, e a membresia, no seu contexto, discipula a família, discipula a parentela, discipula o vizinho, evangelizando, ganhando para Jesus. E é assim que o reino de Deus vai prosperando e sendo aumentado a multidão que um dia será arrebatada por Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem, eu vou fazer a leitura do texto para nós ganharmos
já tempo, e a igreja acompanha a leitura aí na sua Bíblia. Ela se distingue, são apenas 15 versículos, e para nós compreendermos como Deus, através do Espírito Santo, dá graça a homens, né? Pastor Alex conseguiu, né, destrinchar 14 lições numa carta que é uma das menores, né, com apenas 15 versículos. Mas tudo isso é graça, né, e a inspiração do Espírito Santo. E esse texto de 15 versículos, ele está distribuído sobre 2 subtemas. O primeiro, que é do versículo 1 ao 8, é um prefácio e saudação e elogios a um obreiro. E a segunda seção, que é do 9 ao 15, então é queixa contra um obreiro e elogio a outro obreiro e saudações. Vai dizer o primeiro: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos, e aqui ele está falando de filhos da fé, que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, ou seja, do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto, aos tais devemos receber, para que sejam cooperadores da verdade. Segunda seção, verso 9 a seguir. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca ou cara a cara, né? Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Amém? Esse texto começa com o apóstolo João falando e demonstrando o fundamento principal pelo qual cada um de nós fomos chamados a esse evangelho que muda histórias, que muda vidas, que é o amor. Ele declara aqui de uma forma bastante objetiva e clara o amor que ele tinha por esse presbítero chamado Gaio.
que ele chega a chamar de filho, porque, a bem da verdade, cada um de nós, quando evangelizamos alguém, nós estamos formando uma grande família, e é interessante como muitas vezes nós ouvimos alguém testemunhar de que aquele que o evangelizou, né, é seu pai na fé, né? É pai na fé. Com certeza, o pastor João Dantas, ao longo do seu ministério, ele ouviu testemunho de pessoas como eu tenho ouvido também, pessoas que a gente já passou pelas suas vidas. Ontem mesmo estava lá no Piratininga, o pastor Gilvan, e um moço deu testemunho de que eu o batizei quando ele tinha 12 anos, né? 12 anos. E hoje ele está com 42, né? Então, vejam que quase 30 anos, ou 30 anos, já se passaram, né? Mas ele se lembra quem é o seu pai na fé, né? Outra ocasião, também dirigindo, quando assumi a congregação de Bom Sucesso, lá tinha um senhor, e quando terminou o culto de posse, ele me procurou, veio me abraçar e disse: pastor Léo, provavelmente o senhor não vai se lembrar de mim, mas há aproximadamente 20 anos atrás, o senhor pregou uma mensagem, e naquela mensagem eu vim para Jesus, me batizei, hoje casado, tenho filhos, obreiro, e eu posso dizer que é um prazer ter o senhor como meu pastor aqui nessa congregação e meu pai na fé. Então, amados, quando nós evangelizamos com a base principal, que é o amor, declarando o nosso amor, não somente em palavras, né? Não somente em palavras, mas em atitudes, abraçando, ajudando, levantando, discipulando, para que sejam também discipuladores, porque alguém que for abençoado por cada um de nós, na evangelização, ele vai evangelizar a família também com amor, porque desfrutou do amor. Então, essa é a primeira lição que a gente extrai do início desse texto, né? Porque ao longo desse último trimestre, todas as lições vêm demonstrando amor e discipulado, né? Amor e discipulado. Então, o apóstolo João, ele vai declarar de uma forma enfática. Ele diz: ao amado Gaio, a quem de verdade eu amo. O amor não pode ser um amor fingido, porque o Espírito Santo que opera em nós, ele vai operar se nós estamos transmitindo a mensagem para alguém com amor, o aconselhamento com amor, né? O zelo para com as pessoas, com amor verdadeiro, porque aí é o Espírito Santo, que diz a palavra de Deus, que se comunica com o nosso espírito, né? Se comunica. Então, quando somos verdadeiros com alguém, o Espírito Santo comunica com o espírito daquela pessoa que nós estamos sendo verdadeiros. Que nós estamos sendo verdadeiros. Talvez alguns de vocês já tenham vivido alguma experiência com alguém que está falando que te considera, que te ama, mas lá no espírito você sente que não é verdade, né? Você sente que não é verdade. Então, por isso que nós temos que ser
verdadeiros em amor, porque o amor é o principal no objetivo da evangelização, no objetivo do discipulado, para que as pessoas realmente recebam com amor e com o mesmo amor, continue também sendo um multiplicador de bênçãos e de transformação de vidas. Então ele vai dizer ao amado Gaio, a quem de verdade, em verdade eu amo. E ele volta a repetir no verso de número 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Em todas as coisas. Quando ele diz aqui, desejo que você vá bem em todas as coisas, ele está aplicando um sentido amplo do seu desejo de que Gaio vá bem. Que ele vá bem em todas as coisas. Na convivência familiar, na convivência social, na convivência ministerial. Que ele seja bem sucedido em tudo aquilo que colocar as mãos. Em tudo aquilo que colocar as mãos. Porque cada um de nós fomos chamados para ser exemplo onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. E aqui eu abro um parênteses de um testemunho pessoal. Quando eu tive a oportunidade de ser convidado para assumir um cargo na prefeitura, isso em 2004, e eu me apresentei então com a documentação exigida no RH, né? O RH então tomou todas as providências de admissão, e a partir disso eu saí dali do RH com uma carta, sendo direcionado ao setor de administração do governo de Guarulhos. E lá no governo me receberam e procuraram um lugar aonde me colocar para trabalhar. E eu fui encaminhado de primeira mão para o DTI, que é o Departamento de Transportes Internos. É a área onde cuida de toda a movimentação de viaturas da prefeitura. Ali tem as oficinas, ali tem a administração, ali tem advogados para defender e recorrer nos acidentes que as viaturas da prefeitura provocavam, aquela coisa toda. E eu fui encaminhado para lá. Me apresentei à chefia, a chefia me apresentou a direção subalterna, aí me levaram para um setor, me colocaram numa mesa e falaram: senhor, assente-se aí, fique à vontade, a gente vai ver em que setor aqui dentro colocar o senhor. E isso eu cheguei lá por volta de 8h30, 20 para as 9, me assentei ali e fiquei aguardando. Aí deu 9 horas, 9h10, 9h20, 9h30. Aí eu me levantei e fui na secretária da chefia, a qual eu estava ali subordinado aguardando, e perguntei: tem alguma coisa que eu possa fazer? Né? E essa senhora me disse: não, o senhor pode se assentar, eu sei que o senhor é um pastor, né? E se o senhor quiser, o senhor pode ler a Bíblia, a sua lição de escola bíblica dominical, né? Enquanto nós arrumamos um lugar para o senhor. Aí eu falei: querido, eu vim aqui para trabalhar, né? Eu vim aqui para trabalhar. Ler a Bíblia, estudar a minha lição da escola bíblica dominical, esse é um momento que eu tenho de devocional quando estou em casa. Porque para ler a Bíblia e estar estudando a lição, para estar ministrando ou acompanhando o professor que vai ministrar onde eu sou pastor, eu tenho que estar também orando, né? Então eu vim aqui para trabalhar. Eu gostaria que
me arrumasse alguma coisa para que eu fizesse e já começasse a me enturmar com o sistema, né? E ela falou, tá bom, aguarda um pouquinho ali. Aí ela saiu e foi na sala da supervisora, uma advogada, a doutora Celeste, e ela então chamou uma outra chefia e me encaminhou para essa chefia, né? Então eu fui encaminhado para o setor de expediente, que é o setor que admitia todas as novas pessoas chegando para trabalhar, controlava também aí o sistema de ponto, controlava as entradas de viaturas e as saídas de viaturas e todo o seu conjunto. Aí fui me ambientando a isso, né? E observando, porque quando nós somos colocados lá na empresa em que vamos trabalhar, nós vamos ser colocados lá, em primeiro lugar, por Deus, para darmos testemunho do que Deus fez na nossa vida, né? Do que Deus fez na nossa vida. Aí ali, observando algumas coisas no decorrer dos dias, da semana, aí um dia eu cheguei para o moço ao qual eu estava subordinado para tomar conhecimento da estrutura do departamento, e como formado em administração, já tinha sido gerente de grandes empresas e de empresas de porte também, né? Fui gerente, e aqui eu vou revelar a minha idade, né? Porque muita gente, a moçada de hoje não conhece. Eu fui gerente muitos anos de departamento das lojas MAP, que não existia shopping. O shopping em São Paulo era o MAP, que era uma grande loja de departamentos, né? E fui gerente, inclusive, de departamentos no MAP, quando começou a chegar no Brasil os computadores, e para fazer todo o apoio logístico, né, e técnico para a implantação do sistema operacional de computação nas lojas MAP. Aí, organizando as coisas ali no expediente, né, quando uma bela tarde a chefe pede para mim e diz, olha, o senhor pode ficar um pouco depois do expediente? Eu falei, sem problema, faço sim. Porque o expediente era das 8 às 17, às 17 todo mundo ia embora, e ela queria conversar comigo a sós, né? Aí, aguardei, o pessoal foi tudo embora, aí, quando todo mundo saiu, ela me chamou na sala dela, ela não era crente, e ela falou, olha, eu quero pedir desculpas para o senhor. Eu disse, mas por que pedido de desculpas, né? Certamente eu deveria estar pedindo desculpas se eu não me ambientei completamente ainda no sistema. Talvez tenha errado em alguma coisa. Ela disse, não, quero pedir desculpas, porque quando a supervisão me chamou na sala e me disse, olha, tem um pastor novo que veio trabalhar com a gente e ele vai trabalhar com você. E ela, como não crente, ela falou assim, desculpa o palavrão, e ela falou o palavrão. Eu disse, outro pastor, vagabundo. Ela disse, por que eu estou te pedindo desculpa? Porque passaram por aqui alguns pastores que não trabalhavam direito. Eu vejo que o senhor está se esforçando para organizar até o nosso departamento aqui. Enquanto outros que passaram por aqui pedia folga na sexta-feira porque ia começar um congresso na igreja dele. E na segunda não vinha porque ele estava cansado do congresso. E quando estava aqui, ficava lendo a Bíblia e lendo uma revistinha. E o serviço muitas vezes esperando para ser feito. E o senhor não, o senhor está integrado. Mas isso sabe o que é? É ter amor
de Deus para fazer aquilo que nos colocam para fazer, quer seja na igreja, quer seja na empresa, quer seja na rua que nós moramos, com os nossos vizinhos. Porque o amor não está sendo pelo trabalho, mas o amor está sendo aquele que nos chamou para executar um trabalho. Amém. Para executar um trabalho. Então vejam bem, o apóstolo vai demonstrando, não somente com palavras, porque certamente Gaio foi discipulado por ele, foi orientado por ele, e agora Gaio está responsável por um trabalho, e que nesse trabalho provavelmente ele tinha lá os seus auxiliares, né? E nós vamos ver mais à frente quem o estava auxiliando de fato e quem estava prejudicando o trabalho. E o apóstolo João vai dizer para ele: olha, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então nós que fomos chamados a esse evangelho transformador, nós precisamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. Num departamento que cuidamos na igreja, num grupo musical, num trabalho, as irmãs do círculo de oração, regente de grupo, né? As incumbidas por visitas, fazer com amor, fazer com zelo. Porque muitas vezes, e lamentavelmente isso acontece no nosso meio, que nós estamos sendo discipulados, muitas vezes, e nós achamos que o nosso líder está querendo se aproveitar de nós. Ah, vai fazer uma visita, né? Vai para a cantina, né? Fica na porta. Não, é um discipulado. E precisamos entender que aquilo que nos for confiado para fazer, é fazer com amor. É fazer com amor. E com amor a quem? Aquele que nos salvou. Aquele que entregou a sua vida por cada um de nós. O pastor, a líder, o líder, o maestro, o regente, a regente, estão sendo apenas um veículo discipulador na mão do dono da obra. Na mão do dono da obra. Mas aí o apóstolo João vai dizer para ele: olha, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. E aí ele vai dizer: e que tenhas saúde. E que tenhas a saúde. Assim como bem vai a tua alma. Então não é ir bem só como crente. Não. Jesus me salvou, estou aqui, não vou me envolver porque eu ouço falar que tem líder que é maltratado, né? Tem líder que sofre, tem líder que paga preço, mas não adianta nada. Membro também paga preço. Se rejeita a obra, mais ainda. Se rejeita fazer alguma coisa, mais ainda. Sabe por quê? Porque a igreja em si é um corpo, né? É um corpo. Então esse corpo, ele é composto de membros. É composto de membros, né? É composto de membros. Pode o pé fazer as coisas que as mãos fazem? Não dá. A gente de vez em quando vê aí nas mídias, mostram para nós, para exemplificar, para a gente abrir o olho, né? De algumas pessoas com deficiência. Esses dias mesmo eu estava acompanhando o caso de um moço, né? Que ele é deficiente
dos braços, mas ele faz tudo dentro de casa com os pés. Lava a roupa, cozinha, come, né? Mas aí por quê? Porque as mãos se recusam a fazer. Nesse caso por deficiência. Aí eu vou dizer, tem membro do corpo de Cristo na igreja que não faz as coisas por deficiência, má vontade, desobediência à sua liderança. E aí alguém que é pé vai ter que fazer serviço de mão. Alguém que é mão vai ter que fazer serviço de pé. Alguém que é boca vai ter que fazer serviço de ouvido. Alguém que é ouvido vai ter que fazer o serviço de boca. Porque como membros, cada um de nós temos uma chamada específica e temos também uma capacitação dada por Deus para fazer ambas as coisas, para fazer várias coisas, cuidar de várias coisas. Tanto é verdade que quando Jesus fala da parábola dos talentos, né, ele dá um talento para um, não é isso? Ele dá 5 para outro e dá 10 para outro. Para o que ele deu 10, ele multiplicou, transformou em 20. Para o que deu 5, ele multiplicou, transformou em 10. O que um deu só uma coisinha para ele fazer, ele foi e enterrou. Ele foi e enterrou. Tem gente no nosso meio que tem o dom de cantar, mas não quer cantar. Tem gente no nosso meio que tem o dom de visitar, mas não quer visitar. Não, isso é coisa do pastor. É claro que tem coisas e o pastor faz de tudo, né? Tem visitas que realmente é para o pastor. Mas se você sabe, as irmãs, tem lá uma irmã que está enferma, está com problema, está com dificuldade, opa, pastor, olha, a irmã Maria não está bem, se o senhor me autoriza, em seu nome, eu vou lá visitar a irmã Maria, vou orar, vou ver algumas irmãs que vai junto, né? E aí a visita para a irmã Maria, que está em cima de uma cama, né? Não é também aquela visita para chegar lá e querer ler o Salmo 119, com seus 176 versos, né? Cantar 10 hinos da harpa e mais uns 20 avulso, né? E fazer uma oraçãozinha e ir embora. Não, ô irmã Maria, como a senhora está? Né? Vamos aqui abrir uma palavra, façamos aqui uma oração. Tem alguma coisa que a gente pode ajudar aqui? De repente está com uma pia cheia de louça, alguém vai lá e lava aquela louça. Tem um tanque lá cheio de roupa, alguém vai lá e dá um jeito naquela roupa, deixa no varal, né? Enquanto outra está ali conversando com ela, está lendo uma palavra, está cantando. Isso são exemplos de nós trabalharmos como corpo, ajudando cada membro do corpo. Porque se a gente machucar o dedo mindinho da mão, o corpo todo reclama, não é? Dói, atrapalha. Então, o corpo também vai reagir. O corpo também vai reagir, né? O cérebro começa a funcionar, vai mandar mais sangue para lá se precisa, ou então evita de ir muito sangue para não perder, né? O comando do corpo sabe designar o que deve ser feito. Ele vai designar o que deve ser feito. É por isso que nós temos lideranças de departamentos, é por isso que nós temos regentes de grupos musicais da igreja, é por isso que nós temos um corpo de obreiro, nós temos aqui no nosso sistema assembleiano, e isso é coisa nova, porque eu sou de um tempo que não tinha o auxiliar, né? Não tinha o auxiliar, já era, o pastor observava alguém. Naquele tempo, nós nem tínhamos pastores nas congregações. Alguns de vocês mais idosos aqui vão se lembrar disso. As nossas congregações eram dirigidas por presbíteros, né? Por presbítero, que é o auxiliar imediato do pastor,
porque pastor só tinha na sede, né? E eu me lembro que em algumas ocasiões, eu já estou em Guarulhos há 42 anos, lá no começo, muitas vezes, quando alguém queria casar na congregação, o presbítero não tinha autorização para fazer casamento. Então a sede designava um pastor, né? Viu isso também, pastor? A sede designava um pastor para vir na congregação efetuar aquele casamento religioso, né? Hoje o presbítero já tem essa liberdade, né? Já tem essa liberdade. Então é um conjunto de membros que faz tudo. Agora é claro que tem um cabeça, tem uma cabeça para determinar as coisas. E aqui a gente vai ver ao longo desse estudo, até que horas vai? Na escola? Até que horas? Amém? Então, o nosso cabeça quem é? Nós somos corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, só que ele levanta homens, escolhe homens, prepara homens para receber as determinações do que fazer. João aqui, e ele vai questionar isso mais à frente, nós vamos ver. João aqui era, digamos assim, o pastor presidente de Gaio. Gaio era o seu pastor representante dele. E Gaio discipula alguém também para ajudá-lo nessa obra. Mas o amor de João por ele, por Gaio, é de que ele estivesse bem em todas as coisas que estivesse fazendo, quer seja no campo social, profissional, sentimental, conjugal e ministério, que estivesse bem em tudo, e que estivesse bem de saúde, como estava bem a sua alma. O que quer dizer isso? Espiritualmente saudável, e fisicamente também tem que estar saudável. As duas coisas andam juntas. Se nós provocamos, de repente, por um ato de rebeldia, de desobediência, sei lá do que, de descontentamento, e atingimos uma liderança, uma regente de grupo, um obreiro da igreja, um pastor dirigente, nós estamos provocando nele uma enfermidade espiritual. Quanta gente, quantos líderes estão praticamente mortos hoje? Quantos líderes? Isso sem falar em alguns que entram num estado depressivo tão grande que, se sentindo inútil, se vê num beco sem saída, o adversário aproveita e diz: ó, se mata porque você não serve mais para nada. Isso falando aleatoriamente por alto de líderes que são os mais visados e é o que é mais propagado. Mas quanta gente no nosso meio, membros, que de repente veio para a igreja aquele sentimento, como eu já ouvi alguém dizer para mim, dizer: pastor, eu pensava que a igreja era tudo amor mesmo, mas eu descobri que não. E a gente tem que tentar ajudar, resgatar, aconselhar e dizer: mas a igreja, ela é composta de seres humanos.
composta de seres humanos. E seres humanos falham. Nós falhamos. Então perdoa, nos perdoa pelas nossas faltas, mas não desista da tua bênção. Né? Não desista da tua bênção. Porque muitas vezes tratar alguém com deferência, com amor, com carinho, com visitante. Eu sempre procurei orientar as igrejas por onde eu passei. O pastor Gilson, a gente já se conhece há um longo tempo, e ele me ajudou em Cidade comigo por 6 anos. E ele sabe disso. Entra uma pessoa estranha na igreja e se senta ao lado de alguns de nós que estamos aí. Né? Quando é feito, como é costume entre nós, né, as apresentações, geralmente uma irmã, um secretário da igreja, alguém é designado para isso, fez a apresentação e alguém sentou do meu lado, do teu lado, está sendo apresentado, né? Quando ele for apresentado, se levante ao lado dele, abraça, seja bem-vindo, trata com deferência, né? Seja o agente multiplicador onde você mora, né? Porque de repente ele mora lá perto da sua casa, né? Mora na sua rua, no seu bairro. Pô, já eu também moro lá, tal. Você aceita a visita lá, né? Vai fazer o trabalho do discipulado, né? Mas muitas vezes a gente fica tudo assim. E alguém até fala, vamos dar boas-vindas? Tem gente que nem levanta a mão. Falam boas-vindas entre os dentes. Seja bem-vindo, meu Jesus. Né? Não, faça a pessoa se sentir bem de estar do teu lado e diga, ó, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Somos uma grande família. Né? O amor é o principal de tudo. Por isso que o apóstolo escrevendo a sua carta, ele vai dizer, né? E por fim, prevaleça o quê? O amor. O amor. Porque é o amor que fecha todas as brechas. Todas as brechas. É interessante que a igreja que mais cresce no Brasil hoje é contra o evangelismo na rua. Eles não pregam na rua, na TV, são contra isso. E a igreja que mais, uma das igrejas que mais cresce hoje na pesquisa. Só por causa do amor, trabalho social e essa comunhão dos irmãos. É o que lamentavelmente, e eu sou raiz, tá? Eu sou raiz. Eu sou madureira há 56 anos. Trabalhei 14 anos no Campo do Braz e já estou há 42, mais de 42 aqui no Campo do Guarulhos. Mas, lamentavelmente, nós, assembleianos, nós perdemos, e olha que já de um bom tempo, nós perdemos a nossa característica de igreja que mais cresceu no século passado. Perdemos. Perdemos por conta de exatamente isso, de não sermos discipuladores com amor, né? Às vezes a gente fazia lá na Cidade comigo, a gente contemplou isso muitas vezes, no meio do culto a gente parava, eu parava, e dizia para os irmãos, ó, vamos fazer um movimento aqui, ó, sai do teu lugar, abraça fulano que você talvez não saiba nem o nome, vai lá, dá um abraço, cumprimenta, se identifica. Quando eu promovia vigílias, no meio da madrugada eu fazia isso também, porque principalmente vigílias, né? Então tirava um período no meio da vigília, as irmãs preparavam lá no chá, uns biscoitos, uns negócios assim, falavam assim, ó, a cantina preparou lá, nós vamos agora ter aí uma meia hora
de confraternização entre nós. Então, por favor, as irmãs e os irmãos, procura aquele irmão que você não sabe nem o nome direito. Se identifique. Ó, sou fulano de tal, faço isso, e você. Irmãos, aí nós vamos descobrir que a gente ia levar o carro nosso para um mecânico ímpio, incrédulo, sendo que a gente tem mecânico dentro da igreja, crente, dizimista, e nós vamos dar para um ímpio. Procura, irmão. Descobrimos que tinha cabeleireiro, descobrimos que tinha pintor, eletricista, e por aí afora. Aí quando nós voltamos para o templo para continuar, aí eu disse para os irmãos, vocês descobriram que a gente tem mecânico, que tem eletricista, que tem pintor, que tem construtor, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Então não procura mais o ímpio, procura teu irmão. Abençoa os de casa. É o que a palavra vai falar. Para nós sermos abençoadores de todos, mas principalmente dos fiéis. Principalmente. Então, amados, esse sistema que nós estamos vivendo na atualidade, isso só faz com que nós percamos. E as nossas igrejas, que Deus nos ajude a recuperar. Mas nós temos perdido muita gente para essas igrejas que faz uma demonstração de amor mais clara e objetiva. Temos perdido muita gente. E gente boa. Gente boa. Músicos, cantores e até obreiros. Mas muito bem, vamos continuar aqui. Então ele vai dizer que o desejo dele como líder, né? O seu desejo como líder é de que Gaio fosse bem em todas as coisas. E que a sua saúde fosse tão bem, a sua saúde física estivesse tão bem quanto a saúde espiritual. Nós precisamos aprender, nós liderados, né? Todos somos liderados por alguém. Alguém sempre vai necessitar de um líder. Respeitar a nossa liderança. Amar a nossa liderança. Considerar a nossa liderança. Sabendo ao princípio de tudo que toda a consideração, todo o respeito, todo o carinho é baseado e fundamentado no amor. E sabendo que também são humanos tantos como nós. Podem ter, podem falhar em algum momento, mas é passível isso de nós compreendermos, nos perdoarmos uns aos outros e continuarmos a nossa caminhada. No verso 3, aí ele vai declarar a sua alegria, né? Olha que coisa linda. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram. Então veja, irmãos que João, e naquele tempo o evangelismo era nessa base, né? Alguém ia e pontuava a igreja nas localidades, como Paulo, que foi um grande, digamos, pontuador de igrejas, em especial na Ásia Menor, que converge hoje o que é a Europa, né? Só que um só não dá para fazer tudo. Então, é como muitas vezes aqui no campo de Guarulhos, mesmo nesses 42 anos, quando eu cheguei aqui, o pastor presidente era o pastor Miguel Bento. Depois veio o pastor José Eduardo Modesto, que já tinha sido meu presidente no Campo do Brás. E cada um deles tem o seu jeito de trabalhar, né? Com o pastor Miguel Bento, foi uma época que eu cheguei e eu me instalei no Jardim São João, já morava
e continuei cooperando no Campo do Brás ainda 4 anos morando em Guarulhos. Quando depois de 4 anos eu pedi a transferência para cá, aí conheci o pastor Miguel Bento, através do pastor João Norato, que era o dirigente do São João, e o pastor Miguel Bento estava abrindo trabalhos em Minas, Cristais, né? E outras cidadezinhas, ele estava abrindo trabalho. E nós formamos um quarteto masculino no Jardim São João. Então, o que o pastor Miguel Bento fazia? Ele ligava ao pastor João Norato e falava: João Norato, você vai comigo para Cristais, nós vamos fazer um trabalho lá de evangelismo. Eu gostaria que você levasse aquele quarteto, né, para nós fazermos evangelismo lá. Então, ia para lá fazer evangelismo, dar apoio ao dirigente que estava lá cuidando de um povo, e depois virou uma igreja, construiu a igreja, fomos lá inaugurar a igreja. Então aqui, João também usava o mesmo critério. Ele sempre arrumava alguém que fosse ajudar Gaio. E Gaio recebia muito bem os evangelistas, que naquele tempo não se tinha essa ideia de itinerante. Hoje existe o itinerante que deixou de ser evangelista, lamentavelmente, né? Os itinerantes de hoje só querem o bem bom, né? Só querem o bem bom. Congressão grande, festa grande, trabalho com 5.000 pessoas, né? Não quer pregar para 5 pessoas. Mas o evangelista faz isso. Esse era o trabalho do evangelista. E aqui, João mandava lá para a região de Gaio. E esses irmãos, quando voltavam, então, diziam para João: olha, Gaio é um obreiro excelente, é um homem tremendo, é um baita de um pastor, recebe bem. Então, João vai dizer: ó, muito me alegrei quando os irmãos voltavam e me testificavam do teu amor, do teu zelo pela obra da igreja. Nós estamos ainda nesse mundo como igreja, irmãos, para fazer diferença. Para fazer diferença. A vida de Jesus está próxima. E Ele quer vir buscar a igreja. Eu tenho para mim uma convicção, né? Porque o texto vai dizer, quando ele estava aqui, ele diz que desse dia, nem os anjos, nem ele sabiam, só o Pai. Mas hoje, ele já deve saber o dia. Ele está, como diz alguém, com uma vontade imensa de tirar a igreja dessa podridão que está virando o mundo. Mas ele também está dizendo: por que essa gente não trabalha mais com amor? Por que essa gente não evangeliza? Por que essa gente não dá testemunho aonde trabalha? Por que essa gente não dá testemunho no meio da família, da parentela? É claro que nós temos exceções. E aqui tem irmãos, eu tenho certeza disso, tem irmãs que quando vão viajarem, que quando vão no meio da sua parentela, vai evangelizar, vai dar testemunho de Jesus Cristo. Mas mediante o que nós estamos vivendo, tem gente que vai como um crente, mas disfarçado. Chega lá, no meio da família, ela vai tomar cerveja junto. Se bobear, é capaz de entrar num forrozinho nordestino junto. Nós fomos chamados para ser discípulos e discipuladores. Glória a Deus. A começar da nossa casa, a começar da nossa família. Acho que eu já dei esse testemunho aqui. A minha mãe, como adolescente,
Sabe onde ela trabalhou como adolescente? Na casa de ninguém mais, ninguém menos que a irmã Celestina Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil, e que a casa dela se tornou hospedagem para os missionários que vinham do exterior. E a casa dela, virando esse pensionato, ela precisava de voluntários, irmãs, jovens, para cozinhar, para lavar as roupas dos missionários, para lavar as roupas de cama, para limpar os quartos, para cuidar daquilo. E a minha mãezinha, ainda jovenzinha, ela trabalhou lá. E ela cuidou de nós e ensinou nós. Gente, nós fomos chamados para ser discípulos e discipuladores, para provocarmos alegria nas nossas lideranças. Nas nossas lideranças. Então eu estava dizendo, teve um tempo, por exemplo, que mesmo no período agora de gestão do nosso pastor presidente, o pastor Clementino, o qual eu participava das reuniões de ministério, quando ele era vice-presidente no Brás, e como ele testificou numa reunião de obreiros lá para nós, que quando tinha muito caso na reunião de ministério, o pastor Lucrécio instalava uma segunda mesa, e era o pastor Clementino que ia presidir, e a mesa dele era chamada a mesa da misericórdia, porque ele procurava ouvir os casos e tratar com misericórdia, mais do que o pastor Lucrécio. O pastor Lucrécio, ele era mais ferro na mão, né? Ferro na mão. Então, quando o pastor Clementino veio para cá, eu já estava aqui há 14 anos. E eu fui vice-presidente do campo, um período juntamente comigo. E ele me usava, naquele tempo, para ir fazer os casamentos, que o presbítero local não podia fazer, e também para ir apagar algum incêndio em alguma congregação. Teve congregação no campo que eu não fiquei mais que 6 meses. Foi só para colocar as coisas em ordem, trazer outro para dar continuidade e ir para outro lugar. Por quê? Não para a glória de Léo, não, para a glória de Deus. Quem tem que fazer com amor a obra. Alguém ia lá e dizia para ele: pastor, agora a igreja está em paz. Agora a igreja está em paz. Tanto que numa das igrejas de onde ele me tirou, alguém foi perguntar para ele, cercaram o pastor Clementino: mas por que o senhor está tirando o pastor Léo daqui? Está tão bom aqui. Ele falou assim: é por isso mesmo, porque aqui já está bom e o pastor Léo vai para onde a gente mandar. É bom, isso traz alegria para o líder, saber que um presbítero local está fazendo um bom trabalho, que o diácono está fazendo um bom trabalho, que a igreja respeita esse diácono, esse auxiliar, que a igreja ama, respeita essa líder de irmãs, essa regente, esse líder de jovens, esse regente, esse líder da banda, esse regente. A igreja respeita, ama e fala para o pastor: é bênção, isso é alegria para a liderança. Glória a Deus. E é alegria a nós, é alegria para nós. E Jônica disse: olha, não tenho maior alegria, maior gozo do que esse, e de ouvir que os meus filhos na fé andam na verdade. Veja bem, que fazer a coisa certa é o andar na verdade. Quem não faz direito está mentindo nas suas atitudes, não está sendo verdadeiro. Se o meu pastor me escala para fazer uma coisa, que seja limpar a porta, que seja cuidar da porta, limpar o chão, vou fazer isso com zelo, com amor e cuidado.
Eu sou de um tempo que o diácono, o pastor não precisava falar para ele o que tinha que fazer, não. E eu disse no início lá atrás, que eu sou do tempo que não tinha entrada na escala de auxiliar, para depois de pelo menos um ano, de 1 a 2 anos, ser apresentado ao diaconato. Não, gente, era observado na igreja. Então fui levado ao diaconato, porque eu morava perto, pedi a chave da igreja, e naquele tempo as igrejas tinham, lembra daquele cornetão lá em cima? Eu ia mais cedo para a igreja, tirava o pó dos bancos, mas enquanto isso eu ligava o som, né? Tacava um bolachão, né? Um LP, uma banda com louvor, né? Soltando lá no alto-falante, limpando a igreja com o culto. De vez em quando ia lá no microfone. Atenção, vocês que estão nos ouvindo, hoje teremos um grande culto, vocês são os nossos convidados. Estamos localizados aqui na Avenida Sanatório, número 1058, Jardim Brasil I. Fazia a propaganda da igreja. Quando era de noite, tinha lá 10, 15, 20 visitantes para ouvir a palavra de Deus. Aí alguém achou por bem de levar a gente lá no Brás e apresentar para ser diácono da igreja. A igreja precisa de voluntários, não de nomeados, porque infelizmente, hoje a gente designa alguém ao diaconato, né? Ao presbitério, contando que ele vai ser frutífero. Aí estaciona. Para. Nós chegamos ao cúmulo de, há tempos atrás, quando estava em construção a nova sede, a congregação que estava dirigindo, eu comecei a organizar o corpo diaconal da igreja. Eu falei, gente, o irmão fulano de tal vai ser o líder. Aí conversei com ele, você vai discipular esse pessoal para estarmos nas reuniões de obreiros na sede que tínhamos, né? O dia todo, para socorrer quando tiver que buscar cadeira, pôr cadeira, tirar cadeira, no refeitório, ajudar a tirar prato, colocar, servir, fazer alguma coisa, o corpo diaconal da igreja se preparando, porque quando inaugurar a nova sede, o corpo diaconal da sede não vai dar conta do serviço. Ajudar no estacionamento, cuidar de carro na rua. Então, vamos agilizar isso e começamos a discipular esse povo para isso. Quando veio para a nova sede, o pessoal já estava se organizando e a sede copiou o modelo e instalou líderes regionais de diáconos, para que quando vá cada regional na sede, o corpo diaconal dê o suporte necessário no estacionamento, recepção dos ônibus, estacionamento dos ônibus e todo um conjunto de organização. Mas, ouçam só isso. Tinha diácono que era convocado para ajudar, e tinha coragem de falar, eu ficar no estacionamento? Eu já fiz isso muito tempo. Já sou diácono há 10 anos, já contribuí. Uma pessoa dessa está discipulando? Está sendo verdadeiro? Não está. Infelizmente, isso está se espalhando. Tem muita gente na congregação que hoje já não quer mais visitar, não quer mais evangelizar. O pastor conta com alguns obreiros, algumas irmãs de circulação de confiança católica. Quando, na verdade, quando eu assumi o São João, eu ajudei a lá
De 81 a 86, o pastor João Norato. E de 86 a 92, o pastor José Ulisses. Os dois adoram no Senhor. E em 92, o ministério achou de me deixar como presbítero, substituindo o pastor José Ulisses no São João. E Deus teve misericórdia da gente, nos ajudou de tal maneira, procurando ser verdadeiro, fazer a obra com amor. Deus nos ajudou. O Jardim São João, de 200 e poucos membros, nós entregássemos o Jardim São João em 96, quando eu fui para o Rio de Janeiro, entregar o Jardim São João com aproximadamente 600 membros. Várias subcongregações abertas. Que do São João nasceu Santos Dumont, Jardim Fortaleza, o próprio Inocop, que foi aberto através de um presbítero, de um pessoal que veio do Brás e pediu para que o Brás assumisse, e disseram: não, procura um pastor de Guarulhos. Inocop é Guarulhos. E era o pastor Miguel Bento, o presidente, e ele então falou: o pastor João Norato, vai lá, que está perto do São João, e assume o Inocop, né? o Lavras, Soberana também. Soberana, sabe como que nasceu Soberana? Eu era superintendente da escola dominical, na gestão do pastor João Norato, e o Soberano, quando chovia, o pessoal dizia que era sobrelamo, né? É uns morros lá, era terrível, né? Então, não tinha a congregação, mas tinha um presbítero lá, ele era pintor de paredes, irmão Romualdo, e ele tinha 10 filhos, e ele tinha que marchar dali para São João. Aí quando chovia não dava. Então ele procurou o pastor João Norato e disse para ele: pastor, não tem alguém que possa ir lá em casa, eu arrumo um espaço lá, para dar aula da escola dominical para minha família, para meus filhos? Aí o pastor João Norato falou comigo, e naquele tempo pouca gente tinha carro na igreja, né? Eu falei: eu vou, pastor. Eu era superintendente, falei: ó, o segundo fica aqui e eu vou lá. E eu comecei a ir lá. Como ele era pintor, ele tinha um barraco onde ele guardava as tralhas. Aí quando era no sábado à tarde, ele tirava as tralhas tudo para fora, botava lá uns banquinhos de madeira, umas cadeiras, e a gente ia lá para dar aula para ele e a família. Aí começou a vir criança, aí com as crianças, amigas das crianças, vinham os pais, e aí Deus foi salvando, e virou soberano. Então, gente, e isso trouxe alegria à nossa liderança, como o testemunho de Gaio levou alegria a João, que era o seu líder, e João então vai dizer: amado, mais uma vez, uma palavra de carinho com o obreiro. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Ele dando testemunho: parabéns, você está procedendo com fidelidade para com os irmãos e para com os estranhos. É isso que o Evangelho tem que fazer em nós: procedermos com fidelidade com os irmãos e com os estranhos. Não importa quem seja, não importa quem seja. E ele vai dizer: não tenho, portanto, maior alegria do que esta, que os meus filhos andem na verdade, que em presença da igreja testificaram da tua caridade. Então aqueles evangelistas que João mandava para lá, né? Como eu posso me considerar como está hoje, eu estou aqui como vocês, como alguém compartilhando de experiências, né? E certamente vou levar daqui a contribuição do carinho, da atenção de vocês, e muito mais que isso. Amanhã ou depois,
não preciso saber, mas alguém vai testificar. Deus mudou a minha condição de trabalho na igreja, a minha posição no meu trabalho secular, a minha posição no meio da minha família, a minha posição no meio da minha parentela. Aí só não pode fazer que nem aquele casal, como diz o pastor Cláudio Duarte, que ele é muito engraçado, né? Ele diz que o marido crente, a mulher crente, e aí se desentenderam lá, aí a mulher também, hoje eu não vou no culto, não foi só ele, né? Aí ele ouviu aquela palavra, né? Aí quando ele voltou para casa, aí ele beijou a esposa, abraçou, pegou ela no colo e saiu rodopiando com ela pelo meio da sala. Aí ela falou, o que foi? Né? O que aconteceu? O pastor deu uma palavra contra marido que é ruim para a esposa. Aí ele falou, não, a mensagem do pastor foi a seguinte, que cada um tome a sua cruz e siga Jesus. Aí o Cláudio Duarte, no exemplo, na brincadeira dele, né? Aí eu falei, no dia seguinte teve inteiro. Só para descontrair o ambiente. Mas é isso, gente. Nós temos que provocar alegria. Provocar alegria. Deixa eu correr aqui, porque a hora voou, hein? Então veja, que os irmãos que retornavam, testificavam isso para João, na presença da igreja. Na presença da igreja. Né? Chegar e dizer, não, a igreja lá está uma bênção. Né? Os irmãos lá são tremendos. Por quê? Porque eles respondem ao seu pastor, consideram o pastor, consideram o corpo de obreiros, consideram a sua liderança, porque a liderança maior no local que é do pastor dirigente é um pastor amado, e é um pastor que transmite amor, que transmite confiança. A sua liderança, apoiando a sua liderança, orientando a sua liderança, para que sejam também discipuladores e transmissores deste amor e dessa vida. Muito ele vai dizer, né, que na presença da igreja eles testificaram do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, estarás fazendo bem. Porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor, é que estes homens, que essas pessoas, que esses líderes, que essas líderes, que esses regentes, né, que esses cuidadores, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos. Então, se eu não fizer a coisa com amor, bem feita, como pastor, como presbítero, como diácono, como auxiliar, como regente numa banda, como fomos por muitos anos, regente de bandas e corais e quartetos masculinos, né? Como crente, para limpar a igreja, para cuidar, para zelar, para levar um copo de água para alguém. Se não fizermos isso, nós estamos envergonhando o nome daquele que nos chamou. Eu já ouvi alguém dizer, porque tem um texto que diz que nós engrandecemos o nome do Senhor, não é? Não tem um texto que diz isso? Que nós engrandecemos o nome do Senhor. Quem somos nós para engrandecer o nome do Senhor? Como que nós vamos engrandecer o nome do Senhor? Sabe como? Trabalhando na verdade, falando a verdade, discipulando outros. Aí o nome do Senhor é engrandecido, porque alguém vai dizer, graças a Deus, pelo pastor
João Dancas, que tem nos orientado, tem nos ajudado. Graças a Deus pela minha líder do círculo de oração, pelas minhas líderes, né? E geralmente nós temos 2 ou 3 líderes cuidando desse departamento. Graças a Deus pela minha regente, que tem tido paciência comigo. Sou desafinado, né? Mas o líder me ajuda, né? Não me tira do grupo, não me expulsa, não. Me faz parte desse grupo bonito. É isso que engrandecemos, é com isso, melhor dizendo, que nós engrandecemos o nome do Senhor. Com a nossa postura de discípulo, mas também de discipulador. De discipular outras pessoas. Caminhando para o final, agora vem a questão do mau obreiro, né? Aí tem mais um bom obreiro aqui, que é Demétrio, que também é elogiado, que era um homem de confiança. Provavelmente, Gaio tinha conduzido Demétrio para cuidar de um outro povo junto consigo, e Demétrio está dando um bom testemunho de amor, de discipulador também. Mas como acontece no nosso meio, isso não escapa, ninguém diz, sempre vai aparecer um abençoado para querer fazer diferente, né? Então João elogia também Demétrio, né? Ele elogia Demétrio. E agora ele vai falar do abençoado chamado Diótrefes, que segundo o texto é aquele caboclo que chega num lugar de nariz empinado, né? Quer ser o bambambam no lugar, é o melhor do que todo mundo. Ele não recebia os evangelistas, que João mandava para ir pregar na região, ajudar na evangelização. Ele não recebia, ele se achava o autossuficiente. E agora imagina, num tempo diferente do nosso, eu saí de lá de São João, a minha esposa não está bem de saúde, o pastor João Danos tem nos ajudado, orado junto comigo, a igreja me ajuda na oração. E eu deixei as coisas lá mais ou menos ajeitadas para ela, né? Já coloquei a cafeteira lá em cima da pia, já coloquei a água, coloquei o coador, coloquei o pó, né? Deixei a cafeteira já plugada na tomada, para quando ela levantar, só ligar a cafeteira e fazer o cafezinho, né? O pão já sobre a mesa, a manteiga, para correr para cá, para nós estarmos juntos nessa palestra de encerramento do EBD. De carro, viemos até aqui rápido, né? Fizemos um caminho muito bom, que parte dele eu aprendi com o pastor João quando eu vim aqui da outra vez. A gente sabia de outro, né? Mas naquele tempo, quem vinha de longe, pegava um navio até a região. Era dias, talvez até semanas de viagem. E depois, no lombo de um animal até chegar na cidadezinha, no local onde estava instalado, e não era igreja como é hoje, era em casas, né? Era em casas. O crente que se convertia primeiro, aí oferecia a casa para se fazer culto e ganhar outros. Aí chega o evangelista lá, o camarada não recebe. Não recebe. E alguns irmãos da igreja, com dó do irmão que veio lá não sei de onde, sem ter um abrigo,
um lugar para descansar a cabeça, para fazer uma refeição. Os irmãos da igreja desse tal de Diótrefes aqui recebiam, e depois ele dizia que eles eram desobedientes e expulsava eles da igreja. Eu não quero vocês aqui comigo, eu não recebi, vocês vão receber. O evangelista. Porque tem gente que não sabe ajuntar, só sabe espalhar. E se acha. E aí alguém às vezes diz assim, mas um sujeito desse ainda prega. O que tem de pregador por aí, desse jeito, é de monte, cantor. E tem alguns que vê aquela multidão que recebe a Jesus, mas quando chegar naquele dia lá, do acerto de contas, aí vai apresentar-se lá, e o Senhor vai botar a mão no peito dele e falar, você não. Mas Senhor, eu era pregador, eu pregava para multidões, 5, 10, 15, 20 mil pessoas no estádio, eu preguei multidão que recebia. Sim, você pregou a minha palavra, foi a minha palavra que converteu. Multidões eram curadas quando eu pregava, quando eu orava. Sim, foram curadas, mas no meu nome, porque é no nome de Jesus que nós repreendemos a enfermidade. É no nome de Jesus. Nós não somos nada, podemos ser sim salvos em Cristo Jesus, sermos galardoados na glória, se fizermos isso com amor, com verdade e com sinceridade. Amém. E com sinceridade, respeitando a nossa liderança, ainda que na nossa liderança alguém fale, mas não cabe a nós julgar ninguém, porque Deus é o julgador de todas as coisas, como Ele também é o galardoador de todos aqueles que recebem. Porque o escritor da carta aos Hebreus vai dizer, porque o nosso Deus não é um Deus injusto, que não vá galardoar aqueles que trabalham com amor, com sinceridade, com fidelidade na sua obra. Na sua obra. E o apóstolo João, ele vai dizer, que todos dão testemunho de Gaio, todos dão testemunho de Demétrio, mas o tal do Diótrefes, o testemunho que davam dele era das suas maldades. Era um péssimo crente. Era um péssimo crente. Não dava testemunho. E lamentavelmente estava numa liderança. E João vai dizer que ele tinha muita coisa. Estou encerrando já. Ele vai dizer que ele ainda tinha muito mais coisas para escrever. Você vê que ele escreveu uma carta curtinha, 15 parágrafos, ou o que nós chamamos de versículos. Ele tinha muito mais coisas para escrever, mas ele diz, eu não vou escrever com tinta e pena. O meu desejo, e eu espero que eu tenha a oportunidade de os ver brevemente e falar cara a cara, externar a minha alegria e a minha gratidão pessoalmente e dar um abraço bem gostoso em você, Gaio, em você, Demétrio. Mas quanto a Diótrefes,
eu quero ter uma conversa séria. Uma conversa séria. Porque, e aí eu encerro trazendo uma ilustração que eu ouvi da boca do nosso mestre, pastor Alex, que dragão, para eliminar dragão, porque o dragão é uma figura mitológica, né? Horrível e agressivo, né? Cospe fogo e tem umas unhas terríveis que destrói tudo, né? Então, o pastor Alex disse o seguinte nessa ilustração, que o dragão não dá para eliminar ele, a não ser cortando-lhe a cabeça, né? Não adianta querer só aparar as unhas dele, porque as unhas vão crescer e ele vai continuar ferrando, prejudicando. E com a sua boca, né, lançando fogo para queimar a vida dos outros. E infelizmente, a gente convive com alguns dragões aí, né, que veste terno, põe gravata, e algumas dragoas também, que vestem uns vestidão e até de vez em quando faz uns coques, mas que da sua boca sai fogo destruidor, e que com as suas unhas, né, só sai para cravar nas costas e prejudicar algumas pessoas. Então ele diz que não adianta cortar as unhas, só não chamar no gabinete e conversar. Tem que cortar a cabeça. E cortar a cabeça é tirar a sua liderança, tirar a sua força. Porque infelizmente tem gente que se apresenta no nosso meio todo bonzinho, bonitinho, e depois de uns dias a gente vai descobrir. Infelizmente nós somos seres humanos e que muitas vezes, levados pelo amor de Cristo, a gente abraça essas pessoas, ajuda essas pessoas a crescerem no ministério e depois eles cravam as unhas nas nossas costas. E da sua boca saem palavras para nos desmerecer, que é o que João disse. Ele fica falando mal. Ele falava mal de João, o líder da igreja. Sendo que João foi o único apóstolo que morreu de uma boa velhice. Os outros todos foram sacrificados. João passou por um tacho de óleo fervente, mas como Deus queria que ele ainda escrevesse essas cartas para nós aprender, Deus preservou ele, porque quando a gente tem uma queimadurazinha no dedinho mindinho, faz uma bolha e vira uma ferida. João se levantou do meio do óleo quente, nem a sua pele estava queimada, borbulhando de bolhas nos seus cabelos. Não, porque Deus guardou ele, como vai nos guardar e guardar a igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar mais um minuto só. Gente, eu não sou de fazer isso não, mas a gente está passando por um processo. Então eu trouxe aqui 4 livros. Um que é do pastor Erivaldo de Jesus, que são 366 esboços para quem gosta de estudar a palavra. Aqui é uma boa biblioteca de esboços para ver a cada dia tem informações. Por isso que é 366, que ele já
escreveu para o ano que vem, que é bissexto e tem 366. Né? Então, todo dia tem um esboço, a cada dia. Eu tenho também esse daqui, que é de um instrutor muito bom também. Eu amei ler esse livro, que vai nos ensinar sobre a fé nesses tempos pós-modernos. Né? E também este outro livro, que vai falar sobre a fé que persevera. A fé que persevera. Porque muita gente não sabe que o segredo da fé é perseverar. Porque ter fé, quando tudo está correndo bem, é lindo, é maravilhoso. Né? Agora, ter fé na prova, na luta, essa é a fé que persevera e nos traz vitória. E para mulheres, né? Para mulheres, eu trouxe um livro da Joyce Meyer, que na verdade é um exercício para o campo de batalha na mente. Campo de batalha na mente, onde ela traz algumas introduções e depois ela vai fazer uma série de perguntas para que você preencha e você, nesse preenchimento, você vai estar exercitando a sua fé. Procura a gente depois e nos ajuda se possível. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pastor João, muito obrigado. Presbítero irmão Virovaldo, muito obrigado. Amém, meus irmãos? Obrigado. Amém. Nossa, agora que eu estou olhando, lotou mesmo realmente. Graças a Deus. As irmãs, já tem umas aqui? As irmãs descem todas, que o pastor vai dar a bênção da cantina todas para o final de ano. Amém? Quero mencionar aqui o nosso professor Messias. Ele está fazendo curso e nesse curso vai durar 90 dias e agora ele está trabalhando todos os dias, não tem mais um dia de intervalo. Está trabalhando todos os dias e durante os 90 dias, se ele for aprovado, diz ele que as coisas melhoram. E lógico que em 2024 estamos todos aí, né? Graças a Deus. Queremos agradecer ao pastor João Dantas por ter nos confiado a EBD, Escola Dominical, os irmãos que trabalham conosco. Queremos agradecer a todas as irmãs, porque na verdade é igual o pastor. Não existe pastor sem ovelhas, né? E ovelha sem pastor também não existe. Não é verdade? Então, às vezes a gente olha para a classe da EBD e olha para a gente e a gente se sente não merecedor, né? Mas a resistência dos irmãos presentes, primeiro que eu tenho que reconhecer que os irmãos têm sede de ensinamento da palavra de Deus. E nós temos um celeiro de professores, né? Desde o jovem, adolescente, adultos e etc., que são pessoas que, uma grande parte, tudo teólogo, né? Bênção de Deus, tudo teólogo, e está aqui na casa do Senhor para nos ensinar. As nossas mentoras, né? Que a gente quando precisa, como é que vamos fazer, que não vamos fazer? A irmã Lúcia, né? Que é uma das secretárias, a Edna, a gente liga para ela, e aí Edna, aí ela faz um vídeo longo, ó pastor, eu não sei falar pouco, eu só sei falar muito, né? E aí aquele vídeo longo é assim, é assim, é assim, e é assim, e é muito bem-vindo, né? E a gente somos gratos por isso, por pessoas que nos ajudam, porque na verdade, eu digo mais ou menos assim, nos ajude a nos Ajudar os outros. Nos ajuda a nos ajudar, certo? É assim que a coisa funciona. A gente não pode ajudar se alguém não nos ajuda, não é verdade? Então Deus que abençoe todos vocês, as secretárias, o irmão Zé Ailton, que é o terceiro
O incógnito está ali escondidinho, mas trabalha. Nós estávamos na saída aí, eu vi você aqui fazendo o relatório final. Não é à toa que já foi superintendente, né, na escola dominical, é maravilha, não é verdade? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Peço perdão a todos vocês, homens, mulheres, crianças, adolescentes, se em alguma coisa eu estou errado, né? A gente não somos perfeitos, então peço perdão em nome de Jesus. Eu cheguei a falar uma vez que a gente no campo do ensino, de pregação, a gente termina ferindo alguém, é ou não é? Termina ferindo alguém, não, essa eu gostei, essa eu não gostei, e assim sucessivamente. Então, peço perdão de maneira em geral a todos, em nome de Jesus. E aí, cabe o pastor, vocês perdoam ou não perdoam? Cabe o pastor, né? Amém? Pastor, Deus abençoe a sua vida, né? Nós estamos caminhando para o final e nós temos uma caixa ali de alguma coisa. Parabéns para vocês que estão aqui, porque eu achava que não chegava a todos para comemorar com a gente algumas lembrancinhas. Parabéns para todos que estão aqui. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Está entregue. Acabou aqui. E agora vocês estão liberados. Eu, como superintendente, liberado Natal e Ano Novo e maravilha. Não é verdade? É lógico que tem vários aqui que estão longe, que é o caso da Dayana, o John e assim sucessivamente. Muitos outros que estão longe, já viajaram, aqui deveria estar muita gente, mas mesmo assim, dou graças a Deus pela presença de vocês aqui. Tá bom? Desculpa por favor. Não, para. Amém? É muito bom estar com vocês, né? Irmão, na paz do Senhor. Primeiro dizer aos irmãos que nós estamos terminando dentro do horário que vocês nos proporcionou. Né? Nosso horário normalmente termina às 10h30, 10h15, mas os irmãos hoje me colocaram numa prova que o pastor Léo chegou aqui e os irmãos não estavam aqui. Eu falei assim, agora eu ligo o microfone porque vai ser poucos irmãos. Né? E aí os irmãos não estavam aqui, eu fui lá na cantina e falei, para com a cantina, segura aí, porque os irmãos não vieram. Não vai sobrar muita coisa. Aí os irmãos chegaram depois das 10, então, irmão, está dentro do horário. Tá? Vamos ser justos, tá? Ninguém fala que passa do horário não, porque é proporcional ao horário que os irmãos chegaram. Amém? Mas graças a Deus os irmãos vieram e estão felizes. As irmãs, nós temos 4 equipes de irmãs que trabalham na cantina. Cada domingo tem uma equipe que trabalha lá. E nós gostaríamos de orar por essas irmãs, para Deus abençoar. As irmãs chegam aqui, eu chego 8 horas, tem dia que tem irmãs que já está aqui às 8. Ou então quando eu abro a igreja as irmãs chegam. Estão aqui todas as irmãs, vem aqui à frente para nós orar pelas irmãs. A gratidão, irmão. Nós só temos a agradecer às irmãs, as irmãs têm dedicado, né? Nós pedimos para ter uma equipe para cada domingo, para quê? Para que as demais participem da escola também, né? Porque senão fica uma só e acaba não participando. Tá? Estão aqui as irmãs, todas as irmãs que participam. Talvez nem todas estejam aqui, mas aqui está. Faltou acho que uma só. Vamos colocar em pé, agradecer a Deus, orar pela bênção das irmãs, que Deus abençoe, eles trabalham, a dedicação que as irmãs fazem ali. Quando os irmãos subirem ali, vai ver aqui, que elas fazem com amor, né? Glória a Deus. Então vamos orar. Se eu esqueci de mencionar o nome de Bom, vocês, Renato, perdão. o Renato vai aqui, nossa, vai orar pelas irmãs. Irmão, hoje nós temos a cantata às 18 horas, ao pedido do maestro, para os irmãos chegarem às 17, se possível, tá? Não pode chegar depois das 18, porque tem a preparação para chegar. Então não dá para começar com uma parte dos irmãos e outra não. Tem que estar todos aqui, todos que ensaiaram. Bom, Renato, nossa Deus. Estenda suas mãos, igreja, e oremos. Amado Deus,
vamos estar encerrando. Irmãos, o pastor Léo foi bem, falou bastante com riqueza da carta de João. Mas eu ainda penso em falar baseado na lição, na terça, nas duas próximas terças. Não é escola dominical, escola dominical é segunda. Mas nós temos duas lições. Talvez nós vamos falar cada terça-feira pegando o tema da lição para o dia e a gente faz uma reflexão em cima disso aí, ó, que vai ser bem. Bem, Deus abençoe, então vamos encerrar. O irmão Vilovaldo também vai viajar. Né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te damos graça pela tua misericórdia. Estamos encerrando, Senhor, essa escola bíblica. Ó Deus, mais um trimestre, mais um ano. Tudo que o Senhor tem preparado, abençoa a vida, Senhor, do pastor Léo, da irmã Léia, Senhor, da sua família, do pastor Gilson, da sua família. Ó Deus, o Vilovaldo, os demais, Senhor, todos os irmãos são alunos, professores, a diretoria da escola, Senhor, abençoa, Senhor, agora o café, que as irmãs prepararam ali com bastante carinho, Senhor, que possamos ter um momento de comunhão, de confraternização e retornarmos à noite para o grande culto, Senhor, é a bênção que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém. O irmão, o pastor Ambrósio, falecido, passou para a eternidade. E aqui está uma representação, aqui, Eliseuzinho. O Eliseuzinho aqui, ó, é um obreiro que mora em Suzano, é filho do pastor Ambrósio. Tá? Filho do pastor Ambrósio. Deus abençoe a todos. Nós conversamos Irmãos, suba para tomar uma festa. Eliseu.